Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre, trazendo novidades para você. Hoje nós vamos entender como o programa Desenvolver está promovendo a inclusão e o desenvolvimento neuropsicomotor em Roraima. O programa Desenvolver tem transformado a vida de crianças e adolescentes em Roraima, oferecendo atividades físicas adaptadas que favorecem aí o desenvolvimento neuropsicomotor. E nessa entrevista, a coordenadora, a professora doutora Eliana Mendonça e os acadêmicos Vitória Prado e Davi Araújo vão compartilhar como o projeto contribui aí para a inclusão social e o bem-estar das famílias. Então, nós vamos entender aí no decorrer da nossa conversa sobre esse lindo projeto aí. Sejam muito bem-vindas, Eliana, né? Davi Araújo e também Vitória Prado. Sejam muito bem-vindos ao Entrevistas DPE. Obrigada pela oportunidade. É um prazer receber vocês aqui. Gente, para nosso começo de conversa, né? Professora Eliana, o que motivou aí a criação do projeto Desenvolver e como ele tem aí impactado a comunidade em Roraima? Bom, Adriana, assim, eu vou começar falando da onde surgiu, né? Certo. A ideia de construir o desenvolver, né? Eu sempre trabalhei, né? Minhas pesquisas na área, tanto no mestrado como no doutorado, foram na área de desenvolvimento motor. E eu sempre tive vontade de fazer um projeto no IFRR que a gente pudesse oferecer atividades físicas para as crianças. E num formato completamente diferente do que é oferecido hoje na sociedade. Eu sempre falo que hoje o pai, ele é um pouquinho refém das ofertas, porque se eu quiser que minha criança se inscreva em uma atividade física, eu vou ter que escolher uma, né? Ou ele se inscreve no balé, ou ele se inscreve no judô, ou no futsal. E a minha ideia, baseado nos meus estudos, era que a criança, até pelo menos os 8 anos de idade, ela pudesse ter o maior número de experiências motoras possíveis. Então, daí surge o Desenvolver. Por isso que ele é um programa de exercícios multimodais, porque cada dia que a criança vai, ela faz uma atividade diferente. Então, de lá surgiu. No entanto, veio a pandemia, e aí eu não pude executar esse programa. Quando acabou, e aí veio em 2022, foi o início, a Vitória, ela tá aqui, não é de propósito, é porque ela tá desde o início. Então, é uma acadêmica que já acompanhou o projeto desde o início, vamos dizer assim, desde a sementinha do Desenvolver. E a gente não recebia crianças atípicas. Mas, assim, muita gente fala assim, mas isso é uma exclusão. Eu disse, não, é porque os meninos, primeiro, os acadêmicos tinham que ter essa experiência com a criança típica. E daí, a partir disso, no ano seguinte, numa parceria com o TEAMAR, né, via uma emenda parlamentar da deputada Ângela Águida Portela, a gente insere esse mundo que a gente sabe que, assim, tem todo... A gente precisa estar muito bem preparado, são estudos. Exatamente. Até mesmo porque a criança autista, a gente sempre fala, cada criança autista é uma criança autista. Então, a gente para estudar aquela criança. Não existe receita de bolo. Cada um tem suas peculiaridades. Exatamente. Cada uma vem com comorbidades diferentes, às vezes. Então, a gente sabia que seria um grande desafio. No primeiro dia foi, assim, uma loucura, né? Todo mundo olhava, assim, desesperado. E eu falei, vamos respirar e vamos continuar. Então, hoje, a gente já é um processo que a gente passou... Não é que o estudo parou, muito pelo contrário. Eu sempre falo que se eu estudei na minha vida, eu sempre falo assim, Eliana sempre foi de estudar muito. Mas hoje eu estudo 1000 vezes mais que antes, por causa dessas particularidades, de entender a questão do comportamento dessa criança, não só o TEA, mas o TDAH, a criança que vem com DI, né, deficiência intelectual, a gente tem esses casos. E aí vem a comorbidade, que é o TOD, o TDC, que muita gente não conhece, mas eu estudo desde 2012, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, é a minha especialidade de estudo. E a gente sabe que hoje 80% das crianças com TEA têm TDC, mas não é analisado, não é investigado. E isso afeta drasticamente a questão do movimento. E hoje no estado a carência é muito grande. Enorme. Você vai atrás de determinados atendimentos, não tem.
né? Não tem. Para mães atípicas que estão buscando ali desenvolver os seus filhos, realmente não tem. Eu sei que para início é como uma mãe também. Quando ela é diagnosticada ali, o seu filho tem autismo ou tem uma outra comorbidade, uma outra deficiência, ela não está preparada, né? Assim como os profissionais que vão atender Sim. ali de primeira. Até você se familiarizar e saber lidar com eles, né, ali no dia a dia. Aí no dia a dia ali a gente vai se capacitando. É como uma mãe. A gente vai se capacitando e aprendendo com eles todo dia. Era isso que eu ia todo falar. dia é um desafio, viu? Um dia a gente atende uma criança que tem uma particularidade, aí a gente vai, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai, analisa, intervém e depois... Na próxima aula já tá normal. Né? Já consegue controlar, né? Eu sei que o ambiente escolar, eu sempre falo, o ambiente escolar ele é completamente diferente do clínico. Né? Muita gente compara, mas eu sempre defendo, né? Eu digo assim, gente, eu vou defender sempre a educação, apesar de a minha área, ela tá ali sendo tanto da saúde como da educação, né? A educação física está ali entre as duas áreas, conversa entre as duas áreas. Isso é tão necessário, né? Aí eu falo assim, mas hoje eu atuo na área escolar, eu sou professora do curso de licenciatura em Educação Física, eu estou formando professores. Então, eu sempre falo, o ambiente de clínico ele é muito controlável. Né? Eu estou atendendo uma criança dentro de um espaço fechado, eu consigo controlar muitas variáveis. É mais fácil, porque você está ali com aquele momento particular só para aquela criança ali. Então fica um pouco mais fácil. Aí eu falo assim, gente, eu comparo, o projeto é justamente uma simulação do que eles vão enfrentar quando eles se formarem e irem para a escola. É uma simulação de sala de aula. Então lá eu atendo que 20 hoje, porque é uma coisa que a gente entrou em consenso para atender com qualidade, mas a gente sabe que uma sala de aula não é 20, são 30, 40 crianças. Então, quando eles atendem essas 20 crianças, dentro desse quadro de 20, metade tem algum transtorno no neurodesenvolvimento, é diagnosticado. Esse é o cenário hoje da escola. Se você for conversar com os professores hoje que atuam na educação básica, esse é o cenário. Eu tenho no mínimo 3 TEA dentro da sala. Eu tenho quem tem um professor auxiliar, né? Eu tenho 5 TDAH, eu falo assim, subindo pelas paredes. E o professor tem que controlar todos esses aspectos, todos esses alunos, né? De uma forma, então eu falo assim... Esse é um caráter que... Essa é uma situação que a gente tem que observar com carinho a vida do professor. Eu sempre falo assim, ser muito solícito com ele, entender que ele tem um ambiente completamente diferente. É diferente da clínica. Com certeza. Né? É completamente diferente. Eu olho muito isso. Como é que o professor dá conta de toda essa demanda? Porque, lá no projeto... E aí eu posso até deixar a Vitória explicar um pouquinho, que a gente já sabe disso. A gente tem alunos que eles chegam e eles não querem se incluir no primeiro momento. Eles ficam periféricos, né? E aí eu vou deixar a Vitória falar um pouquinho, porque acho que isso é bem importante para ela falar. Dos nossos alunos que... É um pouco de... Toda aula a gente aprende. A gente acha que já está conhecendo o aluno, depois de um tempo já acompanhando ele, dando as aulas. Porém, toda aula que chega, a gente tem que estar se preparando cada vez mais. E a gente, graças a Deus, tem uma ajuda bem grande de outros acadêmicos. Então, quando uma criança fica periférica, embora aquilo deixe a gente um pouco incomodado, triste, a gente sabe que é uma peculiaridade e a gente tenta, ao máximo, dar o apoio, acalmar, até ela entender que ela precisa também participar da aula junto com as outras crianças. E vai chamando, né? De forma que não force, para que não assuste mais aquela criança. E vai conquistando, né? Todo dia é um desafio. Mas a gente já tem também grandes conquistas, que no início a gente tinha uma criança que ficava muito periférica. E agora ele já consegue participar das atividades, acompanha os outros colegas. Mesmo ele é nível de suporte 3, porém, ele já consegue entender a comunicação com os outros colegas e participar ativamente de todas as atividades. Oh, que lindo. Quando eles ficam periféricos, assim, né, porque é uma característica, né, do TEA. Sim. Isso é uma questão das habilidades sociais. Então, eu sempre falo assim,
vamos destacar um dos acadêmicos, e aí ele faz um plano particular para aquela criança. E aí a gente vai trabalhando gradativamente, até observando o quanto ela se sente, né, acessível para entrar no grupo. Porque nosso trabalho é para ela acessar o grupo. Porque é a realidade que ela vai enfrentar. Então, principalmente, por exemplo, a nossa primeira turminha é a faixa etária de 3 e 4 anos. É uma faixa etária que a maioria ainda não entrou ou acabou de entrar na escola. E uma coisa que eu sempre gosto de reforçar sobre o desenvolver, que é uma das coisas que mais me emociona falar sobre isso, é que muita gente olha assim, vocês estão ajudando as crianças atípicas. Eu disse assim, eu estou ajudando as crianças típicas também. Eu vou te falar por quê. Porque a experiência que eu tenho visto é que eu preciso ensinar para essas crianças típicas que as crianças atípicas têm suas limitações e que elas precisam respeitar o tempo de aquisição daquela habilidade. Concordo com você. Isso é uma coisa que tem que ser prática diária nas escolas e no ambiente em que essas crianças convivem, porque a gente, como pais atípicos, a gente encontra muito essa diferença, digamos, o preconceito mesmo. Sim, muito. É muito difícil. Bullying, né? A gente sofre muito na pele quanto mãe. Aonde a gente chega, infelizmente, são raríssimos os lugares onde a gente chegue, onde você não veja uma pessoa de cara torta, uma pessoa sorrindo, uma pessoa olhando com diferença. E é bem difícil, é bem complicado. A gente teve uma das coisas, né, um dos casos mais emocionantes que a gente viu, exatamente o que eu estou te falando. É por isso que as nossas turmas não são formadas só por crianças atípicas. Normalmente a gente media para elas serem meio a meio, porque teve um caso, né, de uma criança, ela é não verbal e ela sempre ficava periférica. E aí a gente foi esse trabalho. Destaquei um acadêmico, ele começou a intervir de forma individual, mas sempre ali perto da turminha. E olha como é que é essa troca de aprendizado, né? Esse aluno tinha sensibilidade auditiva, e a gente parou de usar, inclusive, música no nosso aquecimento por causa das crianças que chegavam. Então, a gente recebe uma turma, tem alguma criança com essa característica, a gente deixa de usar e vai trabalhando gradativamente para ela se apropriar daquilo ali. Se ela conseguir absorver essa habilidade, né? Porque a gente sabe que isso é uma habilidade sensorial que ela... Entendo, que ela tem que ter. Perfeitamente, eu tenho um em casa. E aí essa criança, teve um dia que a gente conseguiu montar um circuito de atividade e ele saiu do atendimento que estava lá do lado. Por isso que a gente não separa esse atendimento individualizado. Sempre é perto da turminha, não é em uma outra sala, para ele ficar observando. Na hora que ele sentir vontade, ele vai. E nesse dia ele sentiu vontade e foi fazer o circuito. E o mais incrível, mais lindo de tudo foi justamente a reação das outras crianças. Quando viram ele fazer, começaram a aplaudir. Tipo assim, olha só que coisa maravilhosa. Só que aí o que aconteceu? Ele tem uma sensibilidade, ele tem, né? E aí eu falei assim, gente, eu nem usei o termo técnico, eu tô trabalhando com criança, eu disse, gente, ele não gosta de barulho. Aí eu falei, depois poxa, eu vou coibir as crianças, né? Aí ele continuou a fazer, aí o que as crianças fizeram? Que foi a coisa mais linda que eu disse. Gente. Aí elas bateram palmas e libras. Então, assim, eu falo assim, gente... Aposto que você encheu o olho d'água. Eu chorei horrores. Eu chorei horrores, compartilhei essa experiência com outros professores que são da educação inclusiva, mandavam áudio para mim chorando, porque eu consegui gravar esse momento. Eu disse, Deus foi tão bom comigo que eu consegui. Eu disse assim, a gente está preparando o vídeo para postar no Instagram. Gente. Porque assim, é isso que eu falo, é uma troca. A gente tem que mostrar para a criança atípica como é o mundo da criança atípica. E, ao mesmo tempo, eu mostro para a criança atípica como é o mundo da atípica. É uma troca. Então, assim, eu falo, o desenvolver... Um aprendendo com o outro, né, professora? É uma troca. Até a gente, professor, aprendendo com eles, aluno. Eu nunca vi a docência
como alguns professores meus na época de faculdade, lá atrás, né, bem lá atrás, falavam para mim da educação depositária, como se o professor chegasse lá só depositava, né, tipo um caixa eletrônico. Não, eu sempre vi um processo de troca. Eu tenho possibilidade de aprender com a Vitória, eu tenho possibilidade de aprender com o Davi, e não só eu ensinar alguma coisa para eles em cima da minha experiência. E essas crianças hoje, de fato, elas transformam a nossa vida. Sim. Porque a gente via esse mundo, eu falava assim, gente, quem diria que um dia hoje eu estaria trabalhando com nós todos, né, com a criança atípica. Eu tive um filho que teve atraso na fala, então ele teve suspeita de TEA, e isso me fez me aproximar com esse mundo, porque eu chegava, ouvia as mães, via o rostinho delas. E mãe, que é mãe, né, olha a dor do outro e sente como se fosse sua. Verdade. Então, o sufoco que foi para conseguir uma fono para o meu filho, para realmente uma dificuldade. A dificuldade. Eu disse assim, gente, aí ele fez 2 baterias 2 vezes, que eu disse, não, vai fazer mais uma vez para ter certeza que não tem, porque eu já sabia que se meu filho tivesse TEA, eu tinha que atuar com uma certa celeridade, né? A gente tem sempre, você é a mãe atípica, acho que entende muito bem a minha fala, a gente fica muito preocupado. Fica mesmo. E isso é uma coisa que eu vejo nas mães. Elas sabem, elas estudam. Pela falta pela carência de profissionais para atender o filho, elas estudam. Então, muita coisa às vezes chega lá assim, logo no início, principalmente, né? Ela, professora, é isso aqui. Aí eu chegava em casa e meu Deus, eu nunca ouvi esse termo. Tá bom, vou lá estudar. Abri o livro, fazia curso. Eu disse, meu Deus, ela sabe mais do que eu. Preciso estudar mais, preciso estudar mais, preciso estudar mais. Sempre nesse sentido. A gente acaba que, principalmente, professora, quando a gente não tem uma rede de apoio. É muito pesado, é muito sobrecarregado. A gente sabe que no nosso estado é muito carente ainda de atendimento. Cada dia mais que se passa são crianças sendo diagnosticadas. As filas para atendimentos pelo atendimentos públicos, tanto municipal como estadual, a gente sabe que tem uma fila de espera imensa. Tem que cumprir, não faltar, e se faltar tem que avisar por quê, porque tem muitas crianças na fila de espera. Então a carência de atendimento aqui no nosso estado é muito grande. Tem muita criança desassistida, muita criança precisando desse atendimento que faz toda uma diferença na vida de uma mãe. Olha, eu tenho milhares, que senão a gente vai fugir um pouco do foco, mas quando se trata dessas crianças eu tenho um assunto assim, quilométricos. E a gente sabe a diferença que um profissional faz na vida de uma criança dessa. Sim. Eu me lembro que, nas vezes, eu levando o meu filho nas terapias, né, levava no psicólogo, e ele falava que esse trabalho que vocês estão fazendo da psicomotricidade, isso é imprescindível. Imprescindível, porque todos eles vêm com um déficit. Eles enorme. Enorme. E aí precisa. Ele logo me deu um puxão de orelha. Olha, mãe, é necessário. É preciso, nunca aquela vida sobrecarregada, aquela correria, só era eu e Deus, e aí... Sim. Mas a gente foi se virando aí no decorrer do tempo, e ele foi evoluindo na medida do possível, e estamos aqui. Isso é um outro... Desculpa, pode falar. Não, acho que com o programa Desenvolver, a gente vai realmente entendendo a importância da educação física na vida das crianças e no desenvolvimento, sabe? Exato. Que... Até lá no Instituto tem aula para o ensino médio. E a gente vê algumas adolescentes que eu não sei, né? Não posso dizer que eles não receberam atendimento da educação física, mas eles não sabem correr. Que, assim, é algo tão simples. Não tem postura, né, professora? Sim, não tem postura. Correr. E aí a gente vê o nosso impacto e a nossa importância já nessas crianças desde pequena. Nossas aulas e como a gente vai valorizando mais a nossa profissão. Às vezes até a superproteção da mãe. Sim, ela muito. traz esse cognitivo do filho. Foi um puxão de orelha, né? Também que eu levei do psicólogo dele, quando ele estava assim em atendimento. Ele disse, coloca ele para fazer alguma coisa, não é você botar seu filho para trabalhar. Chegou do mercado, bota ele para carregar uma sacola, o menino não tinha nem jeito de segurar uma sacola. Eu digo, não é que é mesmo, ele tem toda a razão. Bote ele para fazer atividade física na escola, bote ele para fazer atividade física onde ele tem atendimento. Só que por questões de trabalhísticas, assim, aí ele foi perdendo o atendimento da educação física, e foi aí que teve toda uma mudança. Teve, assim, um regresso brusco,
o quanto esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. E como é que o programa aí Desenvolver, ele integra, né, a educação física com o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças e adolescentes, né, que é isso, justamente isso que a gente está falando, e especialmente aí no contexto da educação inclusiva? Porque vou até puxar um pouquinho até do que a Vitória estava falando. Os profissionais da nossa área hoje, ele tem um desafio. Na verdade, todos os profissionais da área motora, quando a gente está falando principalmente de educação inclusiva, a partir de crianças que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, porque ainda não existe uma demanda dos profissionais que atendem, que determinam o diagnóstico e que enviam para as terapias. Você pode ver. Hoje, a gente que recebe a documentação dessas crianças, raramente eu vejo alguém pedir atendimento pelo profissional de educação física. E eu até falo muito quando a gente ministra capacitação para pai, que eu falo assim, quando falta alguma coisa na escola, vocês não vão reclamar? Por que vocês não reclamam do atendimento do professor de educação física? Para ele fazer exatamente o que ele deve fazer. Porque ele precisa se preocupar com as habilidades motoras básicas que as crianças precisam adquirir na infância. Então, assim, a presença da nossa área ainda, infelizmente, ainda não é tão valorizada. E isso me preocupa no sentido de que, e aí eu vou puxar a ciência. Cientificamente, uma criança, para melhorar as habilidades cognitivas dela, a própria aquisição da fala e a aquisição da escrita perpassa pelas habilidades psicomotoras. Exatamente. Ela perpassa por várias questões motoras. Por exemplo, uma criança, para escrever, ela precisa de tônus muscular. E a base vamos dizer assim, da pirâmide quando a gente coloca as habilidades psicomotoras numa pirâmide, a base dela é o tônus muscular. Em seguida, o equilíbrio, que são variáveis que se relacionam. O topo da pirâmide lá é a motricidade fina. E a gente vê até a forma que se trabalha na escola, exigindo muita criança, né? Exercícios, coordenação motora fina, e aí às vezes a criança não tem essa coordenação motora global, não tem o nível de tônus muscular porque adequado. Também não veio lá da base, né, professora? Exatamente. Então, por exemplo, base eu sempre falo que o profissional de educação física deveria ser obrigatório na educação infantil e principalmente na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Concordo. Porque ele passa por 2 períodos pela neuroplasticidade, a primeira poda neural é nesse período e é onde a gente consegue intervir. Então, eu falo assim, às vezes a própria ineficiência no processo de alfabetização da criança está ligada a isso. Porque quando a gente olha as pesquisas, a referência dos autores, ele fala assim, quais são os pré-requisitos para a alfabetização? São variáveis, são todas as variáveis da psicomotricidade. É ritmo, é coordenação espaço-temporal, é coordenação global, é coordenação motora fina. Muita gente não sabe que o processo de desenvolvimento da criança, ele é céfalo-caudal, próximo distal, que a gente fala que ele começa do cérebro para as pontas. Então, ele começa dos grandes grupos musculares para os menores grupos musculares. Não vou dizer que nunca li isso, porque já, professora, a senhora está coberta de razão. Então, assim, eu custo a entender por que os profissionais que atuam não exigem prioridade no atendimento motor, numa intervenção motora. Hoje, eu sempre falo para eles que o desenvolver hoje ele tem um papel não só de atendimento fim para a criança típica e atípica, mas para resgatar a valorização da área de educação física. Exatamente. E eu acho que isso é primordial nessa prática. É fundamental. É fundamental, porque eu falo assim, hoje uma criança, ela está acostumada com o celular na mão. Essa é a atividade dela hoje. Hoje a gente trabalha para tirar a criança da tela. Antigamente não. Antigamente nossos pais brigavam, bora, volta para casa, sai da rua. Exato. Não é? Hoje aí eu falo assim, sai do celular. Então assim, o cenário até, quando a gente fala assim, brincadeira evoluiu, com certeza. Hoje a gente está num outro cenário. Então, assim, hoje, eu te digo assim, o desenvolver, ele tem várias vertentes, né? Ele atende a criança
E aí ele passou a atender um adolescente, porque foi uma outra coisa que a gente viu até olhando o próprio IF e o IFE, né? A gente, como a Vitória falou, a gente atende o ensino médio integrado, né? E a gente viu que existia muito caso de depressão entre os adolescentes autistas. Até tentativas de suicídio. Existe, sim. E aí foi quando a gente começou a pesquisar. Teve uma servidora que eu falo para ela que o filho dela foi inspiração, foi uma das pessoas que foi inspiração para a gente desenvolver a Academia Teens, que é só para adolescente, que ela chegou e falou emocionada que o filho dela dizia assim, que achava que ele nunca ia namorar porque ele era feio, porque ele era todo molengo, né, em questão da hipotonia, que é muito alta, né, no autista, e porque ele era autista também, então ele achava que ele nunca ia namorar. Então, assim, são relatos. A gente acabou de voltar de Caracaraí esse final de semana, a gente foi dar uma capacitação para professor, mas toda vez que a gente vai capacitar professor tem um monte de pai. Sim. Aí a gente começa a ouvir os relatos, e teve uma mãe que falou assim, sabe o que me preocupa? É que o meu filho é uma criança e as pessoas acham que quando ele crescer, quando ele for adolescente, o autismo vai acabar, e ele não vai. Então, essa é uma outra coisa que fez a gente criar algo próprio para adolescente. Então, hoje eles vão para academia, já é diferente, é jovial, né? Eles fazem academia, a gente tem uma academia no IFE, e eles fazem atividades voltadas para o tônus, né? E a questão da força muscular, que é muito alto. E as crianças, professora, que participam, elas têm que ser de lá, ou parte de outras escolas? Como é que faz para... Não, as crianças em si, a gente, como o IFE não atende criança, elas são ou inscritas pelo link que a gente coloca na bio do programa Desenvolver, do Instagram, ou ela vem indicada pelo TEAMAR, que é daí que surge a nossa parceria. Sem sombra de dúvidas, a parceria do TEAMAR e a emenda da deputada foi fundamental para o programa não acabar. Isso é fato, lindo. Porque assim, os meninos conseguiram ganhar bolsa, né, de extensão, de estágio, né, porque assim, os meninos precisam trabalhar, os acadêmicos, sim, e aí eles decidem, ou eles estudam e participam de coisas grandiosas como essa, de experiências maravilhosas acadêmicas como essa, ou eles vão para o mercado de trabalho porque eles precisam se sustentar para estudar. Então, a minha luta sempre foi procurar isso. Enriquece esse projeto, né? De tão necessário, que se faz tão necessário. São muitas trocas, né? Muito. Eu acho que o programa, além de atender as crianças, ele também capacita os acadêmicos, porque a gente, graças à emenda da deputada, a gente recebe para aprender e tem essa troca, né, com as crianças. Maravilha, né? Porque como acadêmico é muito importante a nossa participação nesses programas, que a gente já sai preparado para a nossa realidade como professores de educação física. E receber essa bolsa é de muita ajuda também. E é uma experiência incrível, né? Exatamente. O programa, desde o início. De início eu era voluntária. Aí a gente não atendia crianças atípicas. E aí, quando a gente começou a atender crianças atípicas, eu acho que eu ia falar, professora, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Será que eu dou conta? E assim, querendo ou não, toda aula é muito desafiadora. É muito aprendizado. Mas é algo gratificante. A gente vê a gente vai pegando apego com as crianças e entendendo. Questão, né? A gente tem medo do desconhecido. A partir do momento em que você aprende a lidar, você já vai perdendo aquele medo, né? E a gente mesmo vai aprendendo com eles a lidar com eles ali no dia a dia. Sim. E todo dia vai passando, você vai perdendo aquele medo, você vai adquirindo mais prática e vai tirando de letra depois. É como eu, tiro de letra. Mas a gente precisa, é muito necessário um profissional na vida da gente, na vida dessas crianças, em todas as áreas, em todos os âmbitos, porque se faz necessário. A gente precisa dessa ajuda, desse apoio. Eu falo que sempre eu tenho uma professora que atende ele na multifuncional e ela é excepcional. Ela é meu suporte. Costumo dizer para ela enche os olhos de água emocionada. Eu disse, mas você é minha força assim, no dia a dia para lidar, me ensina e ensina.
Isso é maravilhoso, essa troca, essa ajuda que eu recebo dela. E, gente, falando aqui quais são aí os principais desafios, né, enfrentados aí ao trabalhar com essas crianças adolescentes, com o transtorno do espectro autista, o TEA, né? E como é que o programa se adapta aí para atender a essa demanda? Nossa, eu acho que o nosso desafio maior é, como a professora falou, estar sempre em busca de conhecimento para poder atender melhor nossas crianças. E graças a Deus a gente tem esse suporte que os professores dão para a gente, nos capacitando. Essa troca que a gente vai nas capacitações do município é muito importante também, porque a gente conhece a realidade dos pais e professores que trabalham também com essas crianças. E aí a gente pode ver a nossa realidade, porque nós temos vários acadêmicos que ajudam o programa, e isso facilita um pouco a nossa vida. Porém, eu acho que um dos desafios é entender o mundo da criança atípica. É um grande desafio que eu acredito. É por aí mesmo. O relato dos pais é muito importante, né? Porque ele já tem essa vivência e ele carrega aquele relato para o profissional, isso aí já é meio caminho andado, né? Você já vai conhecendo ali daquela luta de quem vivencia ali o dia a dia. Sim. Aí te troca essa experiência e é essa troca, porque no nosso dia a dia, todo dia a gente aprende também a como lidar para facilitar o dia a dia. E é mais ou menos por aí. Fala do outro desafio, que é o número de vagas, quando os pais vão lá pedir. Eita, esse aí é um desafio maior, mas é em Não, eu vou todos. deixar ela falar, porque a gente no início teve problema, eu e ela. Eita, Quando então ela conta sentiu pra na gente. pele, aí eu disse, não, eu vou deixar ela falar. Fala aí. É porque o número de crianças que a gente atende parece pequeno, né? Para quem veio de fora. Porém, é muito grande por conta da demanda, né? Não, até da gente conseguir atender bem as crianças que participam. Porque, como a professora falou, tem as crianças que ficam periféricas. E se a gente tivesse mais crianças ainda, seria bem mais difícil para a gente dar um atendimento de qualidade. E por isso, tem a lista de espera. É visível em todos os atendimentos que é disponibilizado aqui na cidade, como tem lista de espera. E aí a professora falava, tem como a gente colocar mais uma criança na turma de vocês? Tem como colocar mais uma criança? E a gente falava, não tem, professora, não tem. E aí um dia eu tava passando pelo IFE, aí chamaram, tem alguém do programa para vir aqui na coordenação que tem uma mãe procurando. E aí eu via nos olhos da mãe assim, eu preciso que meu filho seja atendido. É muito importante. Aí eu realmente entendi. Desse jeito. É de encher os olhos de lá. Aí ela chegou comigo assim, tá, professora, agora eu já entendi por que a senhora fica lá no nosso pé pedindo pra aceitar mais uma criança. Sim. Eu falei assim, tu nem é mãe. Imagina essa é a eu realidade, né? recebendo uma mensagem de um pai dizendo assim, professora, eu só tenho o seu projeto, por favor, meu filho não tá na lista de espera do atendimento do SUS. O seu projeto é a única esperança do meu filho ter algum atendimento específico. Exatamente. Aí eu, Vitória, é a dura realidade. por favor. Aí eu vou lá, né? Porque, assim, é complicado. É uma coisa, assim, que me incomoda muito. É por isso que o Desenvolver hoje, ele tem agora o atendimento para os pais. Sim. Porque, Que assim, maravilha. a gente oferece, enquanto o pai está esperando a criança no atendimento, ele faz aula de musculação na academia. Não, eu quero. Mais um trabalho, né, Vitória? Mais um trabalho. Olha, pode me esperar. Eu olhava assim, o que incomodava, né? Aqueles pais sentados lá na cadeira, numa sala assim, no sol, no corredor, no calor, né? no calor. E assim, uma coisa que me incomodava muito no início, hoje, graças a Deus, eu não vejo mais, eu vi aquela cara de cansado, sabe? De desgaste. Exatamente. E eu olhava aquilo ali, me incomodava, lagrimava meu olho, dizia assim, meu Deus, parece que esses pais aqui estão exaustos. Eu sei que a demanda é enorme, porque assim, o meu filho só tinha uma variável do TEA, que era a fala. Eu já me dava assim um trabalho enorme, porque para tu compreender uma criança não verbal é muito difícil. E eu lembro que teve um pai, uma vez que chegou, na primeira vez que deixou a criança lá, ele virou pra gente e falou assim, o que eu faço, professora? O que eu faço agora? Eu disse, vá dar uma volta lá no bosque.
né? Lá naquela área... Na Praça das Iguanas. Na Praça das Iguanas, aqui dentro do IF, que é uma praça que tem dentro do IF, né? Sim. Vai dar uma volta, sente, ouço os pássaros, que tem muito passarinho lá. Se aparecer alguma iguana, né? Respire um pouco, né? Aí ele fez assim, soltou aquela respiração profunda, assim, faz tempo que eu não faço isso, professora. Então, assim, a gente entende que existia uma demanda também de atendimento para os pais. E aí a gente conseguiu mediar essa alternativa, já que o laboratório, né, de investigação do comportamento motor é do lado, onde a gente atende as crianças normalmente, onde a gente acolhe elas. Na verdade, nem todas as aulas são dentro do laboratório, elas usam todos os espaços do IF, né? O campo de futebol, as quadras, a piscina, vão usar semana que vem. Acho que isso aí vai ser uma novidade. Campo de futebol, quadra de areia, tem pista de atletismo. Então, assim, a gente sabe que a gente tem também um espaço, né? O espaço do Instituto Federal de Roraima é fantástico, né? Para receber essas crianças. E com certeza é uma variável a mais para eles, né? Então, eu falo assim... A gente recebe relatos também lá no grupo, né, dos pais, agradecendo a academia. Gente, isso é tão necessário. E você poderia compartilhar aí algum caso de sucesso ou transformação que tenha sido aí observado, né, no desenvolvimento de um aluno que participou do programa? Tá, posso... Tu fala das crianças, eu vou falar do mais novo, tá? Porque... eu tô tão emocionada com... Vou falar do último caso, né? A gente tem inúmeros casos, né? Mas eu vou falar do último e a Vitória fala das crianças. É porque o Academia Teens, ele começou há 2 meses. O dos adolescentes. 2 meses. Nossa. Então, é muito pouco tempo. Até fisiologicamente, os estudos falam assim, para uma criança, né, ter uma mudança, né, de variáveis... Precisa fisiologicamente de uma intervenção de no mínimo 3 meses. Mas a gente tem um caso que eu tô tão apaixonada que eu falo que é o case de sucesso do Academia Teens, que é uma criança atípica de nível 3 de suporte. Ele tem um nível de hipotonia no tronco, né? A gente observa muito alto. Então, assim, quando ele começou, eu vou dar um exemplo. A gente tem vídeo, né, também dele. Tô doida pra postar esse vídeo, né, Davi? Vamos postar, Davi? Ele tinha um exercício, por exemplo, que era a cadeira extensora, que a gente ia fazer aquela que faz a alavanca das pernas, né? Ou ele jogava muito com força para cima e soltava, né? Ele não tinha o controle do movimento. Resumindo, né? Até mesmo pelo grau de hipotonia, tudo. E então a gente precisava sempre estar ali dando suporte no equipamento, né? Na roldana, segurando para ele não chutar para cima ou chutar. Então ele não tinha... A gente foi ajudando. E com 2 meses, né? 2 semanas atrás, a gente filmou ele fazendo exercício sozinho, sem precisar de auxílio de nenhum professor. Fazendo de forma correta. Ele é claro, o nível é muito alto, né? Então, tipo assim, ele precisa da hiperextensão do pé, que normalmente faz, mas estou falando assim, são umas técnicas. Hoje, é porque eu tô te olhando. Lá vai eu com o meu perfeccionismo, né? Calma, Eliana. E ontem, né, ele deu uma volta de corrida na pista de atletismo, né? A gente fez um pace de 3 minutos com ele. Isso foi melhor do que os professores que estavam acompanhando. E aí a gente ontem observou ele dançando com a outra acadêmica que atende ele à noite, junto com outro. São 3 acadêmicos que atendem ele à noite. E dançando lá dentro da academia, eles dançando. Que maravilha. Então, assim... tão pouco tempo, e a mãe dele ontem estava até falando assim, muito obrigada por ter incluído a gente nesse projeto, porque a gente sabe que a criança, o adolescente nível 3 é o que mais sofre, porque, não, né, logo no início a gente até fazia isso, né, mas não era porque a gente não queria, era porque a gente precisava ter mais conhecimento para atender o nível de suporte 3, mas hoje a gente já viu que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Às vezes, uma criança nível de suporte 1, às vezes tem mais dificuldade que uma criança de nível de suporte 3.
Por isso que muita gente da educação, a gente até questiona essa questão de separação de nível, porque são características muito específicas cada Exato, criança que verdade. aparece. Eu acredito até que separar por nível, tipo, acho que eu prefiro, a gente nem comenta, só me diz o que vem de comorbidade, né? O que normalmente a gente observa, ele é TEA, mas o que mais ele tem? Porque às vezes a comorbidade atrapalha mais do que o diagnóstico do TEA, em muitos casos. Então, a gente não tem que focar muito, né? Só no problema. Eu acho que a gente tem que deixar ela se desenvolver normal. Ela é uma criança. Ela é uma criança como qualquer outra. Vocês falarem. Professora, esse trabalho ele é tão importante. E fala pra gente quais são aí os planos, né? Já pensando na expansão do programa Desenvolver em Roraima. E como você vê aí o futuro do projeto. Porque esse é um trabalho lindo. A gente sabe que o nosso estado ele é carente desse trabalho. Então, a gente precisa projetos como esse que vocês estão aí dando esse pontapé inicial. Isso tem uma importância tão grande. Vocês podem transformar a vida assim, de muitas famílias e de muitos adolescentes, de muitas crianças. Com certeza isso é um sucesso total. O meu sonho era que cada município tivesse um polo do desenvolver. Sim. A gente até brinca como acadêmico que às vezes a gente está fazendo uma atividade assim, física, a gente fala, nossa, como o programa desenvolver teria feito diferença na nossa vida. A gente às vezes não consegue saltar, esquece a lateralidade, assim, qual é o direito ou esquerdo, até sabe? a gente que não nasce com comorbidade alguma, a gente tem as nossas dificuldades, né? Sim. Então, assim, a gente tem... a gente apresentou, né, recentemente, a gente ganhou um prêmio no RedTech. E, assim, para que o Estado entenda o que é o RedTech, para a gente é o maior evento dos institutos federais. É quando se reúne todos os reitores de todos os IFES do Brasil e eles escolhem os melhores projetos do Brasil. Então, os melhores projetos de extensão, os melhores projetos de pesquisa... Porque lá as pessoas vão para apresentar para que os outros IFES possam replicar isso lá. Então, assim, o Desenvolver foi escolhido, que acho que foi acho que foi o momento mais marcante desse ano. E eu tô te falando isso por quê? Porque tem a ver com o futuro dele, né? Lá a gente recebeu algumas propostas de norte a sul do Brasil para a gente ir apresentar o projeto para ser replicado, né? O estado da Bahia, o estado de Santa Catarina, querendo replicar o Desenvolver. Muita gente pensa assim, não consigo. Consegue replicar, sim, muito facilmente. Claro que a gente tem uma metodologia específica, né? Teve até um professor em Belém, no Conep, que a gente foi final de agosto apresentar e lançar um videobook. A gente criou um videobook com atividades, né, físicas, e baseado até nas nossas capacitações. E ele falou assim, vocês têm um método próprio de treinamento. A forma que vocês organizam o treinamento das crianças é um método. Então, ele tem um status muito grande. Tanto que foi a fala dele que fez com que eu escrevesse o Desenvolver para concorrer no prêmio do RedTech. Que maravilha! Eu acho que essa fala da professora, eu posso complementar falando que o programa ele tem inúmeros benefícios na vida das crianças, das famílias, mas também dos acadêmicos, porque o programa, graças a Deus, e a professora, a gente tem muitos frutos para os acadêmicos, muitos mesmos. Inclusive um tá aqui, né, que é o livro Jogos e Brincadeiras para Famílias com Baixo Desempenho Motor, que foi um dos livros de várias brincadeiras que a gente faz lá nas aulas com as crianças. Isso e esse é um dois. A gente Como também faz para adquirir esse livro? Esse aqui é seu. Ai, que obrigada. Eu não sabia que você era mãe atípica. Sou mãe atípica. Tenho um autista de 16 anos. Esse foi o primeiro produto, né, que a gente criou, que era um livro para ser para os pais. Bem fácil, leitura dinâmica. Uau. Onde eles pudessem brincar com essas crianças. E a gente dividiu justamente as brincadeiras pelas habilidades psicomotoras, para que os pais pudessem entender até os conceitos, né? Eu escrevi uma introdução. Com certeza colocarei em prática. Aí a gente explicou o que era coordenação motora fina. Aí tem as atividades próprias para coordenação motora fina, desenhada, escrita para faixa etária. Então, a gente foi dividindo porque era para ser um material instrutivo para os pais.
Que maravilha, Esse, que bacana. tipo, da nossa experiência, o que era fácil, o que as crianças, né, quando brincavam, gostaram mais. Então, foi muito baseado... Isso aqui foi um produto do primeiro ano, daquele lá de 2022, foi esse. E daí, a gente descobriu o videobook. Que para as pessoas era muito mais fácil, porque no vídeo a gente filma a gente fazendo a brincadeira. Então, visualmente falando, é mais fácil. Então, a gente criou um videobook, foi lançado no Conep, agora em agosto, num evento em Belém, que é só de pesquisa da região norte. E agora, semana passada, a Ana, que é também acadêmica, participante do projeto, foi lançar o nosso segundo videobook em Brasília, na Semana Nacional de Educação Científica e Tecnológica. E era um livro já agora só de atividades sensoriais para estudantes com TEA. Então, a gente pegou todos os sistemas sensoriais, né, auditivo, tudo bonitinho. Sim. E agora a gente foi convidado até para lançar ele de forma nacional no maior evento da educação física, que é o FIEPS em Foz do Iguaçu, agora em janeiro. Olha que bacana, então, a gente está trabalhando para ir lançar esse segundo videobook lá. Por um convite, né, que veio direto da federação. Então, a gente está muito feliz. Estou maravilhada com vocês. Então, não é só extensão. Aqui tem pesquisa e tem veio mais coisas pela frente. Com certeza, professora. Dá para sentir a potência. Agora, eu pergunto aqui para a Vitória e para o Davi. Como é que vocês veem aí a importância, né, do programa Desenvolver no seu aprendizado acadêmico e na prática profissional? Eu acredito que o programa Desenvolver traz diversas experiências que são muito valorosas para a gente, especialmente aqui no estado, tendo em vista que a nossa demanda de trabalho aqui é muito grande. A gente não tem profissionais psicomotores aqui para trabalhar nessa área. Verdade. Se eu não me engano, nós temos 2 apenas psicomotores formados aqui. Então, o trabalho que a gente faz, ele é muito valoroso no sentido de que nos prepara para esse mercado. Não à toa, muitas pessoas que estão no programa têm o interesse de sair do estado para estudar psicomotricidade, para voltar para cá, ou então estudar de forma online. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que tem esse interesse, né, de estudar a área, porque é uma área que tem grande demanda e é um trabalho que ele é muito especial, sabe? Porque a gente está mudando a vida de pessoas, mudando a vida de famílias, de crianças, fazendo com que essas crianças consigam viver vidas normais e tranquilas aí. Então, pra gente, isso é muito grande, e não só por conta dessa experiência da aula com as crianças atípicas, mas também com as diversas outras formas que a gente trabalha. O programa Desenvolver, ele é um programa que ele é muito vasto, assim, ele é gigantesco, eu diria. Porque a gente atende... Exato. A gente atende as crianças de 3 a 10 anos, a gente atende adolescentes de 12 a 17 anos, atende os pais, atende professores de outras cidades, municípios, com capacitações, pais e tudo mais. Então, o nosso programa, ele é um programa que ele é extenso demais, ele é grande demais, e todas essas experiências, elas são pesadas para nossa carreira, sabe? Para nossa vivência como pessoa, como profissional, como futuros pais também, né? Então, acredito que é uma experiência que vale a pena tanto para o pai que participa, para a criança que participa, para as pessoas que veem no nosso Instagram e percebem quão valoroso é esse programa, as dinâmicas que a gente traz, e é grande isso pra gente, sabe? Eu acredito que a Vitória deve compartilhar da mesma opinião, talvez trazer até algumas outras perspectivas relacionadas a isso, mas é uma opinião que eu trago muito fortemente no meu coração mesmo, porque eu em nenhum momento me arrependi, por mais cansado que eu estivesse, de dar uma aula ou então de estudar muito, porque a gente estuda muito no programa. Antes de a gente começar a dar aula, inclusive, a gente já fazia nossas próprias capacitações, os professores passavam pra gente as capacitações, a gente faz muitas... a gente participa de muitas palestras, quando vem de fora, a gente sai para estudar, a gente junta e faz um grupo de estudos ali. Então, é um programa muito grande que traz muita vivência pra gente. Vivência de conhecimento. Exatamente. Né? É muita coisa importante ali que a gente vê. Muito bom. E quais são aí as atividades que vocês consideram aí mais desafiadoras, né, e recompensadoras ao trabalhar aí com as crianças, né, e os adolescentes no programa, principalmente os que têm aí necessidades especiais como o TEA? Eu acredito que essa é uma experiência que ela vai além do programa. Ela vai para a nossa vida pedagógica mesmo na escola. Na escola, a gente tem estágios na escola, a gente não formou ainda, mas a gente já ingressou em alguns momentos com estágios obrigatórios da faculdade. E a gente percebe que ali existem inúmeras crianças que têm TEA ou que têm algum outro tipo de situação, como TDAH,
ou qualquer outra coisa parecida. E essas pessoas, essas crianças, elas estão sempre muito periféricas. Sempre muito periféricas. Muito difícil você ir numa escola e ter um profissional que realmente entende do assunto, então que busca o conhecimento para entender o que deve ser feito, ou como atender essa criança. E o que a gente mais vê, não só com professores de educação física, mas com os pedagogos ou professores dentro de sala de aula realmente, é que a criança ela fica de lado. Ele não se importa com aquela criança, não se importa com o desenvolvimento dela, não se importa se ela realmente está aprendendo conteúdo, não se importa com a socialização daquela criança naquele meio. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, o ponto principal, o mais difícil é conseguir imaginar um momento em que a gente vai conseguir um atendimento que seja igual para todas as crianças em todos os ambientes. E fazer com que todos os profissionais de educação física tenham o conhecimento necessário para fazer esse atendimento que a gente faz. Só que é muito difícil, porque nós, no programa, a gente tem um grande suporte. Nós somos, por turno, 10 alunos acadêmicos que trabalham lá, e na escola é somente um professor para lidar com 30, 40 alunos, então a realidade é muito diferente. O cuidador está lá para ajudar, mas eu acredito que muitas vezes falta a formação, o estudo por parte desse cuidador, sabe? Tipo, na prefeitura, por exemplo, atualmente, a gente não tem a obrigação do curador ser formado em uma pedagogia ou em alguma outra faculdade. Ele é ensino médio. Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta e que a gente vai enfrentar muito mais no futuro. Mas a maior dificuldade, acredito que seja essa. E eu acho que a melhor forma de lidar com essa dificuldade é falando sobre essa problemática e evidenciando que precisa de uma resposta por parte do poder público, que precisa de uma resposta através das redes sociais realmente, né? A gente conseguir mobilizar essa fala e fazer com que as pessoas entendam a necessidade desse trabalho, entendam a necessidade do que a gente faz para as crianças de forma geral e para as crianças atípicas também. Muito bem. Parabéns, amei sua resposta. Eis aí o sinal de que está sendo bem preparado, professora. Ele está. E como é que vocês adaptam as atividades físicas, né, para atender aí as diferentes necessidades e habilidades aí dos participantes? Na verdade, esse que é o grande problema, esse que é o grande viés. A gente não existe uma adaptação, porque assim, eu tenho que fazer. Muita gente pergunta assim, qual é a receita de bolo para atender uma criança com TEA? Eu disse, gente, o atendimento, o mesmo plano de aula para uma criança atípica é igual para uma criança atípica. Existem algumas particularidades. Por exemplo, a gente tem aluno, por exemplo, que tem o hiperfoco na cor vermelha. Em bolinhas. Em bolinhas. Tipo, o hiperfoco dele é vermelho. Quer dizer o quê? Que ele só quer brincar com o cone vermelho, com o chapéu chinês vermelho, com o bambolê vermelho. Então, tipo assim, são particularidades que você vai lá, vamos trocar o implemento, ou as bolinhas. Sim. Aí, apaixonado por bolinha. Aí, é assim... Eu não vejo que o problema, que a questão seja até assim, eu preciso só saber lidar com a situação, com aquela característica que a criança pede, que a criança necessita, vamos falar assim. Não que ela pede, porque às vezes... se bem que a gente fala que a gente fala com o corpo, né? Isso a gente aprende na corporeidade, né? A criança fala... né? Eu sempre falo assim, gente, a criança gosta tanto de brincar, que eu falo assim, a criança é um ser brincante. Que ela chega perto de ti, ela já te olha, ela não fala, eu quero brincar. Ela, com o olhar, tu entende que ela quer brincar. Né? É muito instintivo dela. Então, assim, eu acho que a gente adapta, se eu for querer usar essa palavra exatamente, eu faço uma adaptação no sentido que, porque ela tem uma necessidade, tipo, alguma coisa startou uma crise, né? Ontem mesmo a gente teve um caso, né? Professora, cadê sua caixinha de recursos? Eu tenho uma caixinha de recursos que eu disse, não, eu vou dar essa caixinha para vocês agora, que eu tava em reunião, e aí a criança tal entrou em crise. Gente, eu só cheguei com um brinquedo sensorial assim, eu só fiz isso aqui, ó. Ela parou de chorar, não foi? Sim. Na mesma hora. Só fiz isso aqui, ó. Que é aquela minhoquinha agora que tem toda coloridinha, toda articulada. Eu só fiz isso aqui, ó. Não foi? Entrei na sala e fiz aqui. A criança parou. A maioria deles adoram a rotatividade. Exatamente. É isso que eu tô te falando. É você entender, você tá preparado.
existem situações que você vai ter que se lidar, uma criança que não gosta de perder. Sim, é isso aí. E aí ela entra em crise, ela chora, ela deita. Ela fala, eu não gosto dessa brincadeira. Não gosto dessa brincadeira. E às vezes isso é uma coisa que vem lá da educação física na escola. E aí eu critico. A exclusão, né? Eu sou profissional de educação física, o maior orgulho, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Eu acho até essa questão da exclusão, né? Tipo assim, a criança só participa da educação física se ela tem habilidade. Se ela não tem, ela fica excluída. E o nosso papel é de incluir todas as crianças nesse processo de ensino-aprendizagem. É um trabalho muito lindo. Até porque se a criança não tem habilidade, nosso papel é desenvolver essa habilidade na criança, junto da criança. Não é excluir se ela não tem a habilidade. Perfeito. Essa pergunta eu acho que ela até evidencia, né? Que as pessoas acham que tem que ter uma adaptação, uma coisa mais leve, mas não. As crianças, elas participam das atividades igualmente uma criança que não é atípica. É assim que tem não que tem ser. essa que vamos deixar mais leve, vamos fazer não. Elas participam das atividades. Aí essas particularidades, né, que acontecem. Às vezes ela não gosta de perder, aí a gente tenta fazer uma brincadeira, uma atividade diferente para que não tenha essa... Que chegue nessa finalidade de vai ter um campeão ou um que não vai ganhar, entende? Sim. Eu acho que essa é a pequena mudança que a gente faz nas atividades, mas de fazer mais leve ou adaptar, eu acho que a gente não, não faz. Até isso de intensidade, né, que é uma coisa que a gente fala para eles nas capacitações, quando a gente vai capacitar eles, eu falo da intensidade do exercício físico para a criança, que muita gente acha assim, é leve, tem que ser leve. Não, a Organização Mundial da Saúde fala que a atividade para a criança é de moderada a vigorosa. Sim. Criança não gosta de atividade leve. Ela tem sistema energético próprio para ativar essa necessidade de atividade intensa. Tanto que as crianças participam muito mais de brincadeiras que é de correr, não é? Sim. De correr, saltar assim com uma frequência, do que uma atividade parada. Ela acha sem graça, ela fala pra gente, porque criança é de uma sinceridade enorme. Exatamente. E aí ela fala assim, não, tá chata essa brincadeira. Aí eu chego lá, eu já falei pra vocês, criança pequena, quanto menor, é tchum, tchum, tchum no vigoroso. Não adianta ficar... É visível. A gente entra na aula. Visível. É na quinta-feira. Acho que é a aula da turminha mais animada. 100%, né? A gente entra com uma fisionomia e sai com outra. E as crianças mais animadas ainda. Só com o rostinho vermelho querendo mais. É desse jeito. Professoras, nosso bate-papo... Professor também. Nosso bate-papo tá muito gostoso, mas vocês gostariam de deixar aí uma mensagem final pra gente estar finalizando aqui nosso bate-papo? Acho que os meninos podem falar e eu deixo fica pro final. Vamos lá. Eu acho que a nossa palavra pro programa é apenas gratidão mesmo, por tudo que a gente vem aprendendo e por esse impacto que a gente está deixando na vida das famílias, das crianças. E eu tenho certeza que, como acadêmicos, ao participar desse programa, a gente sai bem preparado para o mercado de trabalho e para entender o mundo como um todo, com as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos pais. Muito bem. Eu sou muito grato pela oportunidade de participar desse programa, porque eu acho que é algo, como eu já falei anteriormente, nos faz crescer de forma muito orgânica, meio na porrada às vezes, mas de forma muito orgânica. E também agradecer as pessoas que possibilitam com que isso acontecesse, sabe? Porque é um projeto de difícil suporte, eu diria, né? Porque envolve muita gente, né? Só de acadêmicos são 30, se eu não me engano. Sim, 30 acadêmicos. 2 voluntários, uma professora coordenadora, que é a professora Eliana, mais 3 professores que estão por trás ali trabalhando também, que são o professor Alexandre, o professor Paulo Reibold e o professor Marco. Então... a gente tem que agradecer as pessoas que fazem com que isso aconteça, né? Esse atendimento só é possível por conta de pessoas que nos ajudaram nesse processo, como a deputada Ângela Aguida Portela, ou a Assembleia Legislativa, o próprio Instituto Federal, Sim. que são os órgãos e pessoas que nos ajudam de fato a permanecer trabalhando. Né? A gente tem um amor pelo trabalho, mas a gente também precisa de suporte para conseguir realizar esse trabalho que é tão importante. Então, se a gente precisa realmente agradecer, eu agradeceria de fato essas pessoas que fazem com que tudo isso seja possível. Eu sou muito grato de fato. E também agradecer aos meus colegas que juntos a gente vive muita coisa. Sim. Né? A gente troca muita coisa. Nessa capacitação que a gente viveu esse final de semana, por exemplo, a gente se viu muito cansado em alguns momentos, mas tudo se torna muito gostoso de se viver porque a gente está com pessoas que a gente gosta e que nos ajudam, que nos dão suporte. Muitas vezes a gente vê nas próprias salas de aula gente que não está mais conseguindo ficar de pé
psicologicamente falando, ou fisicamente falando. Só te cortando um minuto. E gratificante por você estar lidando com crianças com necessidades especiais, porque hoje é muito difícil ter profissionais da área. É difícil, eu falo com propriedade porque sou mãe. E aí, esse trabalho aí que vocês estão desenvolvendo é muito bonito e que venha a expandir cada vez mais. E abrace muitos pais, muitas mães que têm necessidade, que estão com seu filho sem ter atendimento, né? Que as filas são imensas, crianças aí sem ter o seu desenvolvimento, sem ter atendimento, sem ter vaga em lugar nenhum. E pais, lógico, muitas mães elas deixam de trabalhar, professora, porque tem que estar ali dando suporte ao filho. Muitas vezes ela só tem ela e Deus. E aí ela não trabalha, vive ali naquelas condições difíceis, né? E é isso. E quando a gente vê um projeto como esse, um trabalho sendo desenvolvido como esse, vocês mudam vidas de famílias, mudam vida dessas crianças que precisam tanto. É verdade. E que Deus abençoe esse trabalho cada vez mais e que venha aí a expandir, que abracem mais crianças. E que nos dê saúde para continuar trabalhando firmemente. Vai dar, Deus capacita, com certeza. Pra gente é uma oportunidade enorme, né? Tá à frente, ver que ele cresceu. Ele era uma sementinha, eu falo assim, o desenvolver foi tão pequenininha, né? E vai virar uma árvore grande, professora. A gente nem pensava, assim... Éramos tímidos. Eu falei para elas, assim, quando eu apresentei lá em Caldas Novas, agora, né, no RedTech, eu apresentei assim eu falei assim, gente, eu vim falando, mas assim, as pessoas ficaram tão emocionada, assim, aí lá eu entendi qual era a dimensão hoje do desenvolver. Exatamente. Em Roraima. E quando a gente vai para as capacitações, eu acho que é quando a gente alcança um público que precisa tanto da gente. Eu sempre falo assim, o atendimento para criança, para adolescente, para o pai é importante, sim. Mas, por exemplo, a gente precisa alcançar os profissionais para eles serem mais capacitados e a gente percebe que é uma fala deles, que eles não têm esse conhecimento. Então, por isso que eu falo assim, vamos tratar o professor com muito carinho, porque, assim, às vezes... e hoje, deixando bem claro que acredito que a Adriana vai até dizer assim, é verdade. Hoje, se capacitar na área de autismo é caríssimo, porque virou um mercado muito caro. É verdade. Eu falo que, há 3 anos atrás, como eu trabalho muito com protocolos de avaliação, principalmente do desenvolvimento motor, eu falava assim, gente, um curso do Portage há 3 anos atrás era R$100, hoje é 1.000. Então, o professor, ele não tem condições de pagar uma capacitação cara. Você vai para qualquer evento, é 1.000, eu falo assim, gente, o último curso que eu paguei para mim de capacitação foi R$2.500. Qual é o professor que tem condições hoje de pagar tão caro por uma capacitação? E olha, foi a capacitação só de área motora, específica para a TEA. Então, por exemplo, acabei de fazer 2 cursos pela USP, um na área de TEA, um na área de TDC, que era para mim me atualizar, a área que eu já estudo há mais de 10 anos, que comecei a estudar ainda quando eu fazia o doutorado em Portugal. Então, por exemplo, lá a Europa já falava. E aqui ninguém falava. Por que começaram a falar do transtorno do desenvolvimento da coordenação? Por causa do TEA. Então, eu falo assim, é muita coisa, né? É um mundo bem complexo, mas é muito prazeroso, com certeza. O que dá ânimo pra gente são os relatos. Quando a gente vai nessa capacitação, a gente fala assim, a gente chegou cansado, mas parece assim que renovou, porque quando você sai daquilo que o pai fala, obrigada por trazer esse conhecimento para o meu município, aqui não tem nada, é esquecido. Muito obrigada, professora. Né, teve até uma pessoa, meu Deus, vocês são doutores, o que vocês estão fazendo aqui em Caracaraí? Teve uma mãe que falou, né? Eu disse assim, não, mas pra gente é um prazer estar aqui, trazer conhecimento, porque aí vocês conseguem intervir também dentro da realidade do município, seja na escola, seja dentro de casa. Então, pra gente é um grande prazer hoje e fico muito feliz, né? Se a gente chegou aqui na rádio é porque o projeto realmente está tendo o resultado que a gente esperava, que é proporcionar a essas famílias uma oportunidade de fazerem uma intervenção motora de fato com essas crianças que tanto precisam. Com certeza. E a gente fica muito feliz, professora. Muito obrigada, né, pela oportunidade. Por ter pessoas como vocês fazendo esse trabalho lindo e que aumente cada vez mais. Eu quero agradecer, né? Nosso bate-papo muito gostoso aqui, muito informativo, muito inovador. Quero agradecer a Eliana Mendonça, coordenadora do projeto.
Também o Davi Araújo, acadêmico de Educação Física e professor do projeto, né? A Vitória Prado, acadêmica de Educação Física e professora também do projeto, né? A gente falou sobre o programa Desenvolver, que está promovendo a inclusão e o desenvolvimento neuropsicomotor em Roraima. Esse projeto lindo, tão necessário aí na vida de muitas famílias. Quero agradecer, Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Voltem sempre com novidades maravilhosas como essa e inovadora. A gente que Gratidão. Agradece. Obrigada. Para você que nos ouviu, nos acompanhou até agora, também quer nos seguir, Rádio Defensoria, em Entrevistas DPE. Nossos conteúdos estão também no YouTube, Deezer e Spotify. E eu vou ficando por aqui. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.